Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 17 de março, quinto domingo de Quaresma. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, no quinto domingo da Quaresma, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro é uma mina inesgotável de mensagens para quem sabe ler com o coração. Jesus era amigo dessa família. Conhecemos Marta, aquela ocupada em muitos afazeres. Conhecemos Maria, que ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Jesus tem um relacionamento forte e humano com esses amigos. Esse laço faz chorar, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria. Esse evangelho bem explica a Páscoa que está chegando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira a mão. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar.
Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje meditaremos com a reflexão do nosso Papa Francisco sobre este trecho. É muito simples e estimulante. Vamos escutar juntos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho deste domingo de Quaresma fala da ressurreição de Lázaro. É o ápice, o topo dos sinais prodigiosos feitos por Jesus. É um gesto muito grande, claramente muito divino, para ser tolerado pelos sumos sacerdotes, que assim decidem matar Jesus. Lázaro já estava morto há 3 dias, quando chega Jesus. E as irmãs, Marta e Maria, ele disse palavras que ficaram gravadas para sempre na memória da comunidade cristã. Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Sobre esta palavra do Senhor, nós acreditamos que a vida de quem crê em Jesus, depois da morte, será transformada em uma vida nova, plena e imortal. Como Jesus ressuscitou com o próprio corpo, mas não retornou a uma vida terrena, assim nós ressurgiremos com os nossos corpos, que serão transfigurados em corpos gloriosos. Ele nos espera junto ao Pai, e a força do Espírito Santo que o ressuscitou, ressuscitará também quem está unido a Ele. Diante do túmulo lacrado do amigo Lázaro, Jesus exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Este grito categórico é dirigido a cada homem, porque todos estamos marcados pela morte, todos nós. É a voz daquele que é Senhor da vida e quer que todos a tenham em abundância. Cristo não se conforma com os túmulos que construímos para nós, com as nossas escolhas de mal e de morte, com os nossos erros, com os nossos pecados. Ele não se conforma com isso. Ele nos convida, nos ordena a sair do túmulo em que os nossos pecados nos afundaram. Jesus nos chama com insistência para sairmos da escuridão da prisão em que nos fechamos, contentando-nos com uma vida falsa, egoísta e medíocre. Vem para fora, nos diz. Vem para fora. É um grande convite à verdadeira liberdade, a deixar-nos agarrar por estas palavras de Jesus, que hoje repete a cada um de nós. Um convite a deixar-nos livrar das ataduras do orgulho, porque o orgulho nos faz escravos de nós mesmos, escravos de tantos ídolos, de tantas coisas. A nossa ressurreição começa aqui, quando decidimos obedecer a esta ordem de Jesus, saindo para a luz, para a vida. Quando da nossa face caem as máscaras, tantas vezes estamos mascarados pelo pecado, as máscaras devem cair, e nós reencontramos a coragem da nossa face original, criada à imagem e semelhança de Deus. Em outra ocasião, Papa Francisco assim comentou esse milagre. Aqui, tocamos com a mão que Deus é vida e doa a vida, mas assume o drama da morte. Jesus poderia ter evitado a morte do amigo Lázaro, mas quis assumir para si a nossa dor pela morte das pessoas queridas e, sobretudo,
quis mostrar o domínio de Deus sobre a morte. Nessa passagem do Evangelho, vemos que a fé do homem e a onipotência de Deus, do amor de Deus, buscam-se e por fim se encontram. É como um duplo caminho, a fé do homem e a onipotência do amor de Deus que se procuram e no final se encontram. Vemos isso no grito de Marta e Maria e de todos nós com eles. Se tivesses estado aqui. E a resposta de Deus não é um discurso, não. A resposta de Deus ao problema da morte é Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, tenham fé. Em meio ao choro, continuem a ter fé, ainda que pareça que a morte tenha vencido. Removam a pedra de seus corações. Deixai que a palavra de Deus leve de novo a vida onde há morte. Também hoje Jesus nos repete: removam a pedra. Deus não nos criou para o túmulo. Ele nos criou para a vida, bela, boa, alegre. Mas foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, diz o livro da sabedoria, e Jesus Cristo veio nos libertar de seus laços. Somos, portanto, chamados a remover as pedras de tudo aquilo que fala de morte. Por exemplo, a hipocrisia com que a fé é vivida é morte. Crítica destrutiva contra os outros é morte. A ofensa, a calúnia são mortes. A marginalização do pobre é morte. O Senhor nos pede para removermos essas pedras do coração e a vida então voltará a florescer ao nosso redor. Cristo vive. Quem o acolhe e se une a Ele entra em contato com a vida. Sem Cristo ou fora de Cristo, a vida não só não está presente, mas se recai na morte. A ressurreição de Lázaro também é sinal da regeneração que se realiza no crente, mediante o batismo, com a plena inserção no mistério pascal de Cristo. Pela ação e a força do Espírito Santo, o cristão é uma pessoa que caminha na vida como uma nova criatura, uma criatura para a vida e que vai em direção à vida. Conclui Papa Francisco. O gesto de Jesus que ressuscita Lázaro mostra até onde pode chegar a força da graça de Deus e também até onde pode chegar a nossa conversão, a nossa mudança. Mas ouçamos bem, não há limite algum para a misericórdia divina oferecida a todos. Lembre-se bem desta frase e possamos repeti-la todos os dias. Não há limite algum para a misericórdia de Deus oferecida a todos. O Senhor está sempre pronto para levantar a pedra do túmulo dos nossos pecados, que nos separam dele, a luz dos vivos. Esta reflexão do Papa Francisco nos ajudará a escutar com mais profundidade o trecho da liturgia de hoje, que agora vamos ouvir de novo. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado,
foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira a mão. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Podemos parar um pouco para anotar e fixar bem na nossa mente as palavras dessa leitura que mais nos atingem. Estamos agora mais preparados para escolher o propósito que nos guiará nesse dia.
Depois de ter meditado, vamos escolher o nosso propósito, que norteará o nosso dia de hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Paz e alegria a todos. Quem crê em mim não morrerá nunca. Paz e alegria a todos. Lágrimas de amor escorrem dos seus olhos, por mais que sinta dor, não consegue deixar